Lição número 2, 12 de outubro de 2014. O título da nossa lição é A firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel. A firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel. O texto áureo está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Verdade prática. A integridade de caráter implica uma disposição interior para se manter fiel aos princípios da vida cristã. Uma disposição interior. Glória a Deus. Nossa leitura bíblica, livro de Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, depois o versículo 17 e depois o versículo 20. Leamos todos juntos. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, as achou 10 vezes mais doutos do que a todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem faz as coisas por nós e em nós. Nós te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, porque cremos que o Senhor tem grandes coisas a realizar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e no mundo, Pai. Que nós nos disponhamos para que sejamos usados pelo Senhor, na integridade, na fidelidade, Pai, diante das ofertas que o mundo nos oferecerá, Pai, que nós possamos permanecer na Tua presença, Pai, independentemente de qualquer coisa, que a nossa fidelidade seja prioridade na nossa vida, Pai. Abençoa-nos, cada vida que estará ministrando a Tua palavra nesta manhã, seja esta vida, Pai, recebida do céu, as palavras a serem proferidas e ensinadas à Tua igreja. E nós que viemos dispostos a ouvir e aprender, sejamos contagiados por essa poderosa palavra,
para que cresçamos e a sua igreja seja edificada e o teu nome seja glorificado. Pai, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Quero saudar também todos os nossos internautas, os nossos irmãos, os nossos líderes, que estão conosco todas as manhãs, domingo, um bom domingo, outros já uma boa tarde, e outros já uma boa noite, mas que Deus possa continuar nos abençoando grandemente. Estamos na lição de número 2, dentro desse estudo do livro de Daniel. E hoje nosso título é a firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel. Saímos de uma lição número 1, quando fizemos uma parte introdutória sobre a vida desse jovem. E hoje nós já vamos passar pela atitude que Daniel tomou frente a um lugar onde se imperava o paganismo, a idolatria, uma cultura. Babilônia era a senhora daqui deste mundo, ela que comandava todo o império mundial, e foi para lá que foi o jovenzinho Daniel. E nós vamos aqui pontilhar e ver que é possível você ser diferente. Amém? Nós não somos fruto do meio. Nós não somos fruto do meio. O meio não pode interferir o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa vida com Deus. O meio não pode. Nós que temos que transformar o meio. Luz do mundo. Nós temos que nos impor diante de uma sociedade que aí está. E para isso, nós temos que ter assegurada em nós a palavra do Senhor, que é a única fonte, o único meio. Salomão disse: ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque até quando ele ficar velho, ele não vai se desviar dele. Então, tem como mudar, irmãos. Não tem outro fundamento a não ser este. Porque se você tiver uma vida pautada na palavra do Senhor, você está com um lado maior, mais forte. Você está com a luz, você está com o sal, você está com as propriedades que interferem o meio. A luz interfere o meio. Aonde há trevas, chega a luz, as trevas desaparecem. Se você é sal, você vai dar sabor, você vai dar um equilíbrio, você vai dar temperança, você vai dar continuidade, porque o sal é conservador, né? Antigamente não tinha geladeira. Geladeira é coisa mais recente, né? Antigamente quem chupava sorvete eram os reis, os grandes tribunos, chupava sorvete. Quem gosta de sorvete aqui? É difícil resistir um sorvete, né? Aqueles que estão fazendo regime sofrem muito. E onde eu trabalho, irmãos, tem uma mulher que vende sorvete, fica na minha frente. O sorvete fica, nessa ele fica girando ali o sorvete, chocolate, junto com morango. É irresistível. É irresistível. Quando eu passo a semana inteira sem
Se me apoderar de nada ali é uma vitória. Mas tem semana que eu começo na segunda, falo, agora já foi segunda, vai terça. Já foi terça, agora vai quarta. Vou terminar essa semana. A semana que vem eu começo certo. É um problema. Mas nós temos que interferir o meio com a palavra e com a nossa atitude. Hoje nós temos reunião de obreiro e nós vamos fazer o possível de terminar dentro do horário para ajudar os nossos irmãos que vão para a reunião de obreiro. A lição de hoje retrata a história de 4 jovens judeus levados cativos para a Babilônia. Dos 4 rapazes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a pessoa de Daniel é que tem maior ênfase nessa narrativa. A sua fidelidade a Deus e integridade moral são demonstradas em meio a uma cultura pagã, fruto da formação moral e espiritual recebida de seus pais. As atitudes de Daniel fizeram-nos desafiar a ordem do rei da Babilônia, a maior autoridade do mundo de outrora. Estamos no século 21, um tempo marcado pelo paganismo. Ao lermos a história de Daniel e os seus amigos, somos desafiados a ter firmeza de caráter, adotando uma postura moral que jamais negue a fé, a ética cristã no mundo. A integridade moral de Daniel tem muito a nos ensinar. Então aqui, irmãos, nós estaremos pontilhando a atitude desses 4 jovens que foram levados para a Babilônia, isso por volta do ano 606 a.C., por primeira incursão de Nabucodonosor, primeira leva. Ele sitiou a cidade de Jerusalém e levou, em primeiro lugar, aquilo que tinha de melhor lá em Judá. Tinha os nobres, os que faziam parte da linhagem real, os nobres, e também Ezequias deu uma pista do que tinha de melhor lá em Jerusalém. Ezequias deu informação precisa que lá em Jerusalém tinha algo precioso dentro do templo. E Deus fez menção a respeito desse assunto, que ele não deveria ter mostrado aquilo que tinha de melhor. E Nabucodonosor, mesmo distante, tinha informação que no templo tinha vasos de ouro, tinha peças preciosíssimas, e tinha também jovens muito inteligentes. Tinha jovens ali de uma cultura excepcional. Então ele foi fazer um ataque cirúrgico. E este ataque trouxe realmente o que Nabucodonosor tinha interesse. Irmãos, nós não podemos abrir a guarda. Nós não podemos abrir o nosso espaço para pouso e aterrissagem do inimigo. Nós não podemos passar informações de suma importância. O inimigo, ele é limitado. Ele não é onipresente. Ele não é onipotente. E também ele não é onisciente. Esses atributos pertencem a Deus. O diabo não está aqui, não está lá. Não. Isso é Deus. Deus está em todo lugar. Deus é sabedor de todas as coisas. E Deus detém todo o poder. Agora, o diabo, ele é limitado. Ele precisa de informações. E se nós fizermos concessões, isso vai virar contra a gente. O que foi que aconteceu com Sansão? Sansão, enquanto ele estava segurado daquilo que Deus disse a ele, ele detinha força.
Ele era invencível. Ele era invencível, irmão. Ele lutava contra um exército armado. E ele desarmado. Porque com uma queixadinha na mão, não significa dizer que você está armado. E os homens armados de lança e instrumentos ferrosos, ele com uma queixadinha na mão, ele destruiu um exército. Mas não com a sua força, com a força de Deus. Que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então havia uma aliança com ele, havia um pacto formado. Enquanto ele fosse fiel àquele pacto, ele era invencível. Mas o dia que ele abriu, irmãos, ele abriu o coração para Dalila, ele falou a Dalila: hoje eu te falei toda a verdade. Hoje você está sabendo de um segredo que eu carrego na minha vida, que os meus pais me passaram. Hoje você está sabendo. E ela chamaram os filisteus e disse: hoje eu sei. Hoje ele abriu o coração. E foi nesse dia que ele perdeu toda a força. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Ezequias chamou os inimigos e disse: olha, dá uma olhadinha, nós temos tudo isso aqui, ó. Nabucodonosor falou: ah, é? Na hora certa nós vamos acertar isso aí. Isso foi mexendo no coração de Nabucodonosor, de só quero isso. Os nobres, os da família real, e para mim é o importante. Eu preciso acrescentar o meu reino. Agora, os velhos, os aleijados, os doentes, não quero saber. Eu não quero tratar de ninguém aqui. Também não quero velho, porque não vai produzir nada. Então eu só quero ouro, prata e os nobres. Tá bom. E foi exatamente, irmãos, isso que ele fez. Ele veio, sitiou a cidade de Jerusalém e levou uma grande quantidade de jovens. Os nobres e os da família real. Da família real, irmãos, segundo o livro de Flávio Joséfo, Daniel pertencia à família real porque ele era parente de Zedequias. Zedequias era um dos filhos de Josias. Zedequias, ele era irmão de Joaquim, esse aqui que nós estamos estudando, que era rei ali em Judá, e também Jeoacás, que eram os 3 filhos de Josias. E esses 3 filhos de Josias não viraram em nada, irmão. Não viraram em nada. Embora Josias ter inserido uma reforma em Judá, embora Josias ter feito um trabalho forte, ele começou a reinar quando ele tinha 8 anos de idade. Ele começou a reinar, bem verdade que com 8 anos ele era uma criança. Mas quando ele tinha já 16 anos, ele começou a aplicar a reforma em Judá. E logo depois da reforma ele mandou reparar o templo. E depois de reparar o templo, o sacerdote Ilquias, junto com a profetisa Uda, nesta reforma encontraram o quê? O livro. Olha só, irmão. Olha a situação que estava. O livro estava escondido, perdido na casa de Deus. Isso que eu disse aos irmãos na semana passada, que era a história que vivia Israel, que Manassés, o seu avô, deixou. Quer dizer, não existia a palavra de Deus, não existia nada. Foram 55 anos de apostasia, de bruxaria, de feitiçaria, de todo tipo de coisa má. Manassés deixou todo esse histórico. Depois seu filho Amon reinou pouco, reinou só 2 anos, e logo o menino começou a reinar com 8 anos. E esse menino começa a fazer toda essa mudança, mas foi uma mudança, irmãos, que a gente pode perceber que os filhos de Josias não deram em nada, não virou em nada, porque Jeoacás mudou a história, aplicou um tributo forte, e logo foi deposto por Neco, rei do Egito. Depois,
Joaquim, é o que nós estamos estudando aqui no reinado de Daniel, foi um rei ímpio que estava atrás de quem usava a palavra de Deus e de profeta. O profeta Urias sumiu para o Egito, ele mandou buscar para matar e queimou o livro de Jeremias. Então os irmãos percebem que era uma apostasia geral. E por fim o último filho dele foi Zedequias, que também foi exterminado, morto. Então não virou em nada. Irmãos, percebe que foi exatamente nessa época que a Bíblia cronológica fala que quando Josias assume o trono, foi exatamente nesta época que Daniel nasce. Foi nesta época. E Daniel nasceu numa época em que Josias estava fazendo toda a reforma. Se estudava a Bíblia. Se eu não estou enganado, o Josias teve uma atitude bem diferente de Daniel. Nós vamos encontrar em Daniel dizendo, e ele assentou no seu coração, quer dizer, ele fez uma determinação de ser fiel a Deus, de não aceitar as iguarias do rei. Inclusive a capa da nossa lição de hoje tem aquele rapaz com a mão assim, dando a ideia seguinte: não quero, não aceito, não concordo e vou ficar contra tudo que é apostasia. Foi a leitura que eu fiz da fotografia aí desse da capa. Aí, da capa da lição. Ah, tá. Da lição. Agora, o Josias, a reforma que ele fez, teve a sua validade? Teve. Mas, se eu não estou enganado, ele trabalhou influenciado pelo seu sogro, que era sacerdote. E ele foi influenciado pelo sogro, mas até onde eu me lembro, à medida que, quando o seu sogro morreu, ele já começou a relaxar. Então, do momento que eu faço uma coisa só por influência humana, para agradar sogro, amigo, parente, cunhado, mulher, filho, para agradar o superior, essa reforma, ela não tem muita sustentação. Agora, a reforma de Daniel, ela tem uma sustentação que é uma determinação de não se contaminar, e basta dizer que quando chega mais na frente, que eles vão ser julgados na fogueira, eles aceitam, e aqueles três, porque Daniel por algum motivo estava fora, mas pode julgar na fogueira, pode matar, mas nós tomamos a decisão. Ou seja, há uma transformação com profundidade que leva a pessoa a não transigir com o pecado e a brigar contra o pecado, contra o mal. Então, a reforma de Josias foi influência do seu sogro, mas foi tão fraca nele que não influenciou os filhos. Não. Não influenciou os filhos. Não influenciou os filhos. Infelizmente, a gente consegue enxergar, irmãos, esta reforma, uma casca. Uma casca. Foi assim, foi uma religiosidade. Josias, ao ler o livro, quando Ilquias leva o livro a ele, e ele lê o livro de Moisés, ele fica espantado, ele fica assustado. Ele disse: nós estamos totalmente errados. Nós estamos errados. Nós precisamos mudar. E ele instituiu uma festa maravilhosa, muito linda, a festa da Páscoa. E há uma celebração da Páscoa lá em Judá. Mas se percebe, irmãos, que não houve uma mudança profunda no meio do povo. E a profetisa Uda, profetizando: se vocês não mudarem, vai perder a terra. Se vocês não mudarem, vai perder a terra. Jeremias dizendo: vai perder a terra. Deus vai arrancar vocês daqui. E foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Jeoacás não virou em nada. Joaquim estava perseguindo quem era crente, quem era profeta. E por fim Zedequias, que assume, também não vai virar em nada, porque não tem sustentabilidade moral. Não tem. Não tem. Então, irmãos, nós devemos ensinar nossos filhos, porque Daniel, ele nasce nessa época de
enquanto se começa a ler a palavra, começa a aprender, ele começa a se dedicar. Porque quando a Bíblia fala, irmãos, que ele era cheio de conhecimento, ele era um homem que tinha muito conhecimento, conforme fala aqui no versículo 4 do capítulo 1, esse conhecimento que ele chegou ali na Babilônia, era um conhecimento do quê? Esse conhecimento, essa sabedoria, essa cultura que ele traz, é conhecimento da palavra de Deus, irmão. É um conhecimento da palavra de Deus, não tinha outro conhecimento para Daniel. Daniel, ele chega na Babilônia, ele não vai ficar crente na Babilônia. Ele já foi crente. Ele não chegou na Babilônia e disse, aqui eu vou orar 3 vezes por dia. Ele já orava 3 vezes por dia. Ele não chegou na Babilônia e disse, agora que vou ter uma postura diferente do que eu já tinha. Não, ele já chegou lá com atitudes que ele tinha em Judá. Então, ele tem um berço diferente. Ele tem uma escola diferente. Ele teve a felicidade de nascer numa época da reforma, de crescer nesta época. Enquanto Jeremias dizia o que era verdade, enquanto se lia a palavra de Deus. Ele cresceu nessa época. E quando você cresce numa época em que você está começando, você está se falando da palavra de Deus, aquilo, irmãos, formou um caráter forte na vida de Daniel. Isso amadureceu a sua infância. Ele tomou uma posição de ser servo de Deus. Ele teve um aprendizado. E isto ele carregou por toda a sua vida. Isso é muito importante, irmão. Isso faz diferença na vida de um jovem. Não vai esperar o jovem se amadurecer para depois levar a palavra. É mais difícil. Quando você põe de berço, é diferente. Aí vai sozinho, irmão. Pode soltar o peixinho que vai embora. Por quê? Porque ele já recebeu as informações necessárias quando criança. Há quem diga que até 3 anos é o momento mais importante de uma criança para a formação de um caráter. Não, eu vou formar o meu filho quando tiver 10, 15 anos. Já foi. Aí já tá com tudo os nervos endurecidos. Aí está criando barba. Aí já torna-se mais difícil. Mas Daniel, ele teve essa oportunidade linda na sua vida de começar bem, de ser ensinado bem, porque as coisas não são acionadas automaticamente. Existe um trabalho, e esse trabalho, a Bíblia diz que tem que ser feito. Andando, não é assim? Sentado, deitado, levantando, comendo e bebendo e batendo na cabecinha do menino. Sobre o assunto. Não pode dar moleza, irmão. Qualquer moleza que você der vai voltar contra a gente. Então, é bom que se diga hoje aqui, e os nossos internautas, a respeito da vida desse menino. Por que Daniel foi esse menino diferente? Por que Daniel foi esse menino que fez a diferença lá na Babilônia? Por que ele conseguiu suportar os embates? Porque não foram poucos. Por quê? Porque ele teve história, ele teve Bíblia, ele teve ensinamento, teve informações dos seus pais, dos seus tios. Poucos exemplos. Poucos exemplos. Mas ele conseguiu em um meio, sua família, os seus pais, receber o de melhor. A situação moral política de Judá. Após a disposição do seu irmão Joacás, Joaquim, Daniel e ascendeu-se ao trono de Judá por intermédio de Neco. Já passei aos irmãos. O faraó do Egito, segundo Reis 23:34. Perversidades e rebeliões contra Deus fizeram parte do antecedente histórico do rei de Judá. No ano 606 a.C., Nabucodonosor
invadiu e dominou a cidade de Jerusalém, levando para a Babilônia os tesouros do templo. Mas as pretensões de Nabucodonosor não eram somente de cunho material, e sim igualmente cultural, pois ele levou os nobres da casa real, versados no conhecimento, dentre os quais estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aqui, irmãos, aqui acontece algo tremendo. O rei Nabucodonosor, que era o maior império da época, era Nabucodonosor, ele era o cabeça em termos de inteligência, sabedoria, dominava toda a terra. Ele era um rei severo, ele dava a vida e dava a morte. Ele tem essa estratégia de levar aquilo que tinha de melhor em Jerusalém, porque ele queria somar. E Daniel e esses 3 jovens vão, mas não vai só 4 jovens, vai uma leva de jovens, uma grande quantidade de jovens, não só jovens. Mas, irmãos, o que nos chama a atenção é que Daniel, ao chegar ali, junto com esses 4, eles são separados da turma. Eles são separados. Esses jovens tinham que ter a habilidade de estar trabalhando no palácio. Esses jovens tinham que ter a habilidade para estar junto ao rei. Depois de um certo tempo, ou seja, 3 anos, esses jovens iam sair daquele estágio de aprendizado, ia se apresentar ao rei. Esses jovens não poderiam ter defeitos. Eles já chegar com uma bagagem. Eles tinham que aprender a língua dos caldeus. Eles tinham que receber a cultura pagã. Eles tinham que mudar totalmente a sua história. E então a mudança ia ser assim, uma mudança trágica. Tinha que mudar tudo. As mudanças seriam grandes. Agora, se você sai da sua terra e você perde tudo, e agora você submeter uma mudança grotesca, o que fazer? Daniel, ele perdeu a sua nacionalidade. Ele perdeu a sua nacionalidade. Porque agora ele não é mais um judeu. Agora ele é um escravo. Ele não tem mais direitos. Os seus direitos agora é obedecer. Ele perdeu, irmão, a sua pátria. Ele perdeu o seu lar. E outra, a idade que ele estava. Ele perdeu a sua família. Ele foi arrancado dos braços dos seus pais, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Ele foi agredido, irmão. Embora ele não tenha levado nenhum tapa, ele recebeu uma agressão muito forte. Ele perdeu os seus direitos mais sagrados que um judeu podia perder. O templo. Perder o templo, irmão. Nós vamos caminhar aqui. Ele perdeu o seu nome. O seu nome, que para um judeu, o nome é coisa muito importante. Fala tudo. Porque quando ele olhava para o seu nome, o nome de Daniel significa dizer o quê? Deus é o meu juiz. Daniel significa Deus é o meu juiz. E ele passa agora a ter um outro nome, Belsazar,
que significa Bel, quer dizer uma divindade pagã. Bel, proteja o rei. Belsazar significa Bel, que é uma divindade pagã, proteja o rei. Ou seja, o nome de Daniel agora significa o meu nome vai proteger o rei. Não é mais o Deus Todo-Poderoso, mas o rei Nabucodonosor. Então se percebe que quando alguém chama Belsazar, vem aqui. Eu estou protegendo o rei. Que rei? As divindades pagãs. Porque o rei na época, irmãos, ele era rei, ele era Deus, ele era tudo. Então, Daniel, ele perde o seu nome. Ele perde a sua liberdade. E outra coisa, irmãos, ele sai da sua terra e vai ser escravo em uma terra que ele não conhece, não como um estudante. Onde você vai? Eu vou a um outro país, mas o que você vai fazer? Eu vou estudar. Uma bolsa, governo, lá tem seu alojamento, à noite você sai com os amigos. Ninguém pode mexer com você, porque você tem o consulado, você tem tudo ali, a proteção, toda a guarnição ao seu favor. Onde você vai domingo? Domingo eu vou na minha igreja, no meu culto, vou orar. Aqui não, irmão. Não tem nada disso. Aqui você é um escravo, você é servo. Você não tem direitos. Você vai passar por uma escola. Primeiro, você não sabe falar a nossa língua, você vai ter que aprender. Segundo, aqui os nossos deuses são outros. Então, para apagar a sua história, para apagar a sua cultura, nós vamos apagar o seu nome. Olha o que o diabo faz, irmão. Ele queria que exatamente acontecesse isso. Quando eu apago o seu nome, eu apago a sua história. Eu apago o seu passado. Eu apago o que você aprendeu até hoje a respeito da sua vida, da sua cultura, do seu Deus, eu apago tudo. Agora o seu nome é Beltesazar. E outra coisa que acontece, irmãos, é porque sai duas vertentes. A primeira é como chega o coração desse menino nessa terra. Azedo. Porque, vamos pensar um pouco, irmãos. Daniel, ele era fiel a Deus em Judá? Era. Ele era temente a Deus em Judá? Era. Agora, se eu sou temente a Deus, e se eu sirvo a Deus, por que agora eu chego em terra estranha, escravo? Deus não poderia ter me protegido? E do meio daqueles que foram infiéis? Ele faz parte da mesma comitiva dos infiéis? E aonde estava Deus quando Judá foi sitiada? Sendo que desde berço eu temo ao Senhor. Desde cedo eu oro 3 vezes ao dia. Desde cedo eu busco a palavra do Senhor. E agora eu sou levado, incluídos com os que não faziam, que não orava, que não buscava ao Senhor. Então, no coração de Daniel, podia dizer assim: tudo que eu fiz não teve resultado. Tudo que eu fiz não teve valor. Tudo que eu plantei não teve significado nenhum, porque fui somado com aqueles que não faziam nada. Nossa, irmão. Irmãos, quando Daniel pisou na Babilônia, ele tinha que decidir o que ele ia fazer. Ser mais um ou ser diferente? Porque a sua história é: eu sou temente ao Senhor. Mas e aqui? Eu estou junto com esse grupo que não é temente. Mas os 4 disseram: nós vamos ser diferentes. O Deus que nós servimos lá em Judá, mesmo sem o templo, mesmo sem a nossa família,
mesmo sem estar próximo da nossa cultura, nós iremos ser fiel a Deus. Aleluia. Mesmo sendo agredidos, mesmo perdendo a nossa liberdade, nós vamos ser fiel a Deus. Então, ser fiel a Deus não depende das circunstâncias. Se você tem uma formação, quem é Deus? Quem é Deus na sua vida? Você não precisa ficar olhando para a circunstância. As coisas estão concorrendo para o bem, eu sou servo de Deus. Mas se as coisas estão com um vento contrário, eu sou servo de Deus. Eu estou sendo levado como escravo, eu sou servo de Deus. O que vai acontecer, a diferença vai acontecer no final. É no final das coisas. Enquanto as águas estão assim, tempestade, turbulência, isso não significa nada. Vamos ver a diferença entre que serve a Deus e que não serve no final. É no final. Já começou a ter diferença, irmãos, porque o povo, aqueles que não eram nobres, foram separados lá. Foram separados. Foram para outra região, para a beira do rio Quebar, foram para outra região. Mas Daniel, ele é levado para o palácio. Olha aí, já começa a sentir e ter diferença. Glória a Deus. Ele é levado para o palácio. E agora Daniel vai entrar em uma escola, e essa escola, ele tem uma proposta. A proposta é o seguinte, Daniel: aqui você está na Babilônia, o maior império do mundo. Você, depois de 3 anos, você vai estar trabalhando na antessala do rei. E quem que é o rei? Nabucodonosor. Você será grande aqui. Então, você precisa jogar pesado. Você vai estudar, você vai se dedicar, e depois de 3 anos, você será promovido a trabalhar na antessala do rei. Agora exatamente. Se você não entrar no esquema, você está fora. Olha a proposta, irmão. A proposta é uma das melhores que podia existir na época. Você vai trabalhar, você vai estudar, e depois você vai assistir o rei. Você terá um cargo aqui na Babilônia. Nem pensar do que você vivia lá em Judá. É ameaça. Mas imagine só a cabeça desse menino. De repente você vai trabalhar na antessala do presidente Obama, na Casa Branca. Hein, Lília? Um futuro diferente, um futuro promissor. Isso nós estamos falando, irmãos, do maior império da época, da maior cultura da época. E a proposta é essa: você vai ficar 3 meses, 3 anos aqui, e depois a promoção. Efetivado. Curso de 3 anos para mudar a vida para sempre. Só que nada mudava o coração de Daniel, irmão. Nada mudava o coração daquele jovenzinho. Não havia proposta nesta terra que mudava o coração. Ele trocou de pátria, mas não trocou o coração. Ele trocou de pátria, mas não trocou o seu Deus. Trocar o seu nome, mas o seu Deus ele não troca. Veja, irmãos, que é possível ter um caráter forte, endurecido. É possível você ter. Há pessoas, meu, qualquer proposta já está. Eu sei isso aí não. Já vem da sua consciência. Já vem do seu caráter. Já vem de tudo. Não precisa ser muito, não.
basta dar uma sobrevivência. Já é o suficiente de mudar. Não é? Não é? Olha, irmãos, a vida de Daniel, irmão, é uma estrada que ele abriu que dá uma ajuda muito grande, irmão. Dá uma ajuda. Ele abriu uma estrada, dizendo, olha, o caminho é esse. Se vocês andarem por aqui, eu tive todas essas propostas. Eu tive todas essas propostas e não mudei. Foi oferecido o melhor para mim e eu não mudei. E agora, irmãos, ele vai receber uma informação que lá tem um jantar. E esse jantar se serve porco assado, pernil assado, se serve os vinhos. O judeu tem aquele problema todo com peixe com escama, sem escama. Não é assim? O judeu não come peixe sem escama. Né? E outros alimentos que o judeu tem toda aquela restrição. E passaram para Daniel o que se servia lá. E como se fazia. Como se procedia. O que acontecia no jantar do rei. Agora, irmão, Daniel não foi bater panela, fazer greve de fome. Aqui eu não como, vou morrer de fome, não vou comer essa comida, não. Não vai fazer uma oposição ao rei. Até porque fazer oposição a Nabucodonosor era bobagem, irmão. Era chegar lá e sair sem cabeça. O rei não tinha conversa. E outra coisa, dizer que não vai comer a comida que o rei mandou, já está arrancando a cabeça, irmão. Então, a coragem, irmãos, de Daniel nos impressiona, porque ele está dentro de um reinado, dentro de um sistema de governo, que não aceitava o não. O não era morte. Ó rei, desses que vieram aí, lá de Judá, tem 4 que não vai comer a nossa comida, não. Isso era uma afronta ao rei, mano. Na hora ele já mandava descer a cabeça. Ele quer comer a comida que ele quer. Mas a comida que ele quer, ele manda aqui? Ele tem direitos aqui? Aqui ele é escravo? Ele vai comer a comida que der. Então nós percebemos que a coragem de Daniel nos impressiona, irmãos, porque quando se fala a respeito do seu Deus e das suas tradições, ele não abre mão. E hoje em dia, se ouve muito dizer assim, não, é nossa época, é a nossa cultura. Daniel podia dizer assim, mas aqui a cultura é essa. Você percebe? Daniel podia dizer assim, nós temos que nos aculturar aqui na Babilônia, porque aqui é assim. Deixa para lá. Nós somos escravos mesmo. Deus permitiu que nós fôssemos escravos. E aqui a comida é essa. Vamos sentar lá, vamos jantar, vamos almoçar. Afinal de contas, nós somos escravos. Não é assim? Ele não podia pensar desta forma. Somos escravos e a comida que estão dando para nos comer é essa aqui. Mas Daniel, não. A comida é essa. Mas nós vamos dar assim o nosso jeito. Pastor? É sobre isso que eu gostaria de falar, né? O apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de coragem e de moderação. E o mesmo apóstolo, em outro lugar, ele diz, tudo eu posso se ele me fortalecer. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando Daniel fala, Aspenaz, faz uma experiência, ele faz um pedido humilde. Ele mostra a sua discordância de comer a comida do rei, mas ele mostra, ele faz um pedido, faça uma experiência. Se depois, porque ele tinha certeza que Deus ia trabalhar na experiência, né? Ele tinha certeza disso. Então, faça uma experiência. E se
depois, então, você faça o que o rei está mandando. Só que o texto vai nos falar que, depois daquelas experiências, eles se apresentaram 10 vezes mais inteligentes do que os outros. Perfeito. Então, a gente não é bater de frente na arrogância. Ah, eu não faço isso, greve, põe para quebrar, porque eu tenho direitos. Não. Faça uma experiência. E a pessoa que está administrando sobre nós vamos alcançar graça diante dela. Ela vai fazer a experiência e vai ver que a nossa experiência simplesmente funciona e glorifica a Deus. Perfeito, irmãos. Perfeito. Irmãos, o crente tem que ter sabedoria. Tem hora que se for precisar babar, você baba. Tem hora que você precisa mostrar inteligente, usa as melhores palavras que você tem no seu vocabulário para você ganhar alguém. Não é assim? Fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Paulo disse, fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Ou seja, o foco é o resultado. Os meios podem mudar. O que não pode mudar é o teor da palavra. Essa não muda. Mas os meios, como você vai conseguir, Paulo mudava. Sem mentira. Estraga tudo. É maleável. Você pode mudar. Onde eu estava cortando o cabelo, saiu o assunto e entramos no assunto que o Davi babou. Davi se mostrou que estava louco. Ele mostrou que estava meio doido porque ele sentiu medo. Medo. Porque começaram a dizer, olha, Davi matou 10 milhares. E Saul matou 1000. Ele disse, eu vou ser morto. Ele começou a dar uma de doido. Aí o rei do filisteu, Aquilas. Aquilas, pega aí, pastor. Ele disse, você era um doido para conversar comigo aqui no palácio, tira esse homem daqui. Aquiles, não. Aí Davi foi embora. Por quê? Porque ele temeu, disse, aqui vou chegar ao final da minha vida. Eu vou ser morto. Então ele usou uma estratégia diferente. Impressionante, irmãos. Isso nos toca. Então, Daniel, ele vai tomar ali uma atitude muito corajosa, irmãos. Muito corajosa. E quando Aspenaz recebe o pedido de Daniel, o que ele vai dizer? Não. Pode ler. E 10. Aquis. Errei por pouco. Aquis. Disse, tira esse doido daqui. Davi começou a riscar a parede, irmão. Então, ele vai falar com Aspenaz, o chefe dos eunucos, e ele disse, não. Se Nabucodonosor ficar sabendo dessa história, a minha cabeça é rolada. Eu não posso fazer isso. Ou seja, ele colocou uma condição seguinte, se isso fosse possível, se ele permitisse isso, e ele ficasse fraco, ele seria morto. Porque ali no governo de Nabucodonosor não tinha esse negócio de prisão semiaberto, negocinho fraco, com a coleirinha vai para casa. Não tinha muita essa história não, irmãos. A coisa ali era não era. Desobedeceu, pena capital. Então Aspenaz disse, olha, se isso vier acontecer e vocês não derem resultado e eu não obedeci o rei, estou morto. Mas irmãos, Daniel, ele era persistente. Persistente. Irmãos, nós devemos ser persistentes naquilo que a gente entende que é certo, aquilo que vai dar resultado, aquilo que
Deus já colocou no seu coração aquilo que você aprendeu. Nós não podemos no primeiro embate. Já fui falar com ele, não deu certo. Não, quando se trata das coisas de Deus, irmão, quando se trata daquilo que é o seu objetivo, você não pode na primeira já voltar. Daniel conversou com o chefe dos eunucos e ele colocou essa posição. Então agora Daniel desce o escalão. Ele vai conversar com quem agora? Com o dispenseiro. Ele desce o escalão. Ele vai com o dispenseiro. Ele falou, olha, é o seguinte, eu conversei com o chefe, e o chefe colocou a situação que realmente eu entendo que isso pode acontecer. Porém, vamos fazer um teste? Olha, irmão, como é que é bom? Vamos fazer um teste. O teste que eu quero fazer é 10 dias só. 10 dias é um tempo curto. E se em 10 dias não der resultado, a gente vai lá para a mesa do rei. Mas se der resultado, vamos continuar. Eu dispenseiro disse, 10 dias tá bom, 10 dias é pouco, não vai fazer. É 3 anos que vocês têm que ficarem aqui, 10 dias dá para se fazer. E 10 dias, irmãos, fez a diferença. 10 dias fez a diferença. Era água e legumes. Água, legumes, só. O que mais ele fez? Oração. Água, legumes e oração. Oração, água e legumes. Irmãos, depois de 10 dias, Daniel estava aquela flor aberta, viçoso, bonito. Ele já era bonito porque escolheram aqueles que não tinham nenhum defeito. Eu já não passava, porque o nariz chato, não sei se passava. Mas, quando o dispenseiro olhou para Daniel, disse, que coisa bonita, está viçoso. Eu não te falei. Eu não te falei que essa ração é boa. Funciona. Nós não podemos ficar sem água e sem os legumes. Nós não podemos ficar, o metabolismo acelera e nós ficamos fortes. Eu disse, então vamos continuar e vamos acompanhando. Olha, irmão, deu certo. Deu certo. E eu me lembro que quando eu me converti, a gente fazia oração 6 horas de hoje até 6 horas da manhã do outro dia. 6 horas da tarde do outro dia. Começava às 6 horas de hoje, da noite de hoje, às 6 horas da noite do outro dia. E assim tomar nem água. E na hora que dava fome, você dobrava o joelho e orava, você levantava aí sem um pingo de fome, sem um pingo de sede. E aguentava ficar até 6 horas da tarde da noite de coisa. E era uma benção. Agora, fazer 2 horas de coisa, tem que tomar café antes de tomar água. Que eu mesmo sou mestre dessa, que já carrego minha água, eu não aguento. É? Zedequias, né? É. Meu Deus. Primeiro que ele gerou um filho chamado quem? Quem que ele gerou um filho depois daqueles 15 anos? O pior rei de Israel, Manassés. É. Muito bem. Então, irmãos, deu certo. A ração, a comida que Daniel propôs, deu certo. E isso ele levou durante os próximos anos de vida. E agora, depois de 3 anos comendo legumes, bebendo água e orando 3 vezes ao dia, depois de 3 anos, agora chegou a hora da prova. Vamos fazer a prova final. Todos os jovens que estavam ali na escola preparatória para a Babilônia, para a ascensão, vão se submeter à prova. Irmãos, fazer prova escrita
5 alternativas, escolher uma certa, existe a probabilidade de você acertar algumas questões. Sim ou não? Sim. Tem algumas empresas que fazem assim, até escolas. É o seguinte, você tem 20 questões para você responder. Se você fizer a primeira questão e acertar, você tem meio ponto. Eu estou falando em questão de 20 questões. Você tem meio ponto. Agora você vai para a segunda questão. Se você chutar, você perde o meio ponto. Se você não tem certeza, não responda. Porque se você chutar e você errar, se anula uma certa. Algumas provas dos Estados Unidos são feitas dessa forma. Faça o que você sabe. Se você não sabe, deixa em branco. Porque se você arriscar, você está eliminando o que você sabia. Essa prova é dura. É dura. E tem uns que falam, mamãe mandou bater. Não é assim? Mamãe mandou bater nesse daqui. Aí ele... mas essa aqui acho que não é certa, não é a pior. Aí ele muda. Então é só perder tempo. É só perder tempo. Então, Daniel não foi no chutômetro. Não foi nesse tipo de prova. Quem fez a prova, quem examinou Daniel foi quem? O próprio rei. O próprio rei fez a prova. Fez as perguntas orais. Você sabe isso, aquilo outro. E foi assim perguntando. E depois da avaliação, ele chegou à conclusão. Daniel é mais sábio. 10 vezes mais. Do que as pessoas mais entendidas. Consideradas mais entendidas no palácio. E para isso, Daniel, como você se tornou um homem 10 vezes mais sábio, você vai assumir, você vai se tornar agora o meu primeiro ministro aqui na Babilônia. Olha aí, irmãos, a diferença. Tem pessoas que querem ser o primeiro ministro, mas não querem comer legumes. Não querem se submeter à vontade de Deus. Não quer obedecer à palavra do Senhor, mas querem chegar lá. Agora, Daniel chegou lá com sustentabilidade. Sabe por quê? Porque Daniel chegou com a mão de Deus. E quando você chega com a mão de Deus, Nabucodonosor caiu. Daniel ficou. Aleluia. O próximo também caiu. Daniel ficou. O próximo também caiu. Daniel ficou. Daniel ficou 70 anos de cativeiro lá em cima. Lá em cima. Ele subiu para não cair. Ele subiu para não cair. Sabe por quê? Porque ele chegou dizendo, eu prefiro obedecer. Eu prefiro obedecer. Do que sacrificar. Do que sacrificar. Amém. Eu prefiro estar com a palavra do que me submeter a este reino. Eu vou obedecer o meu Deus. E com essa obediência, o meu Deus vai me levar para onde Ele quiser. E Deus leva, irmãos. Deus leva. Deus leva para onde Ele quiser. O que nós precisamos é ter coragem de enfrentar as adversidades que chegam. Porque essa adversidade eu vou ceder. Porque senão a minha vida corre risco. Cede aqui, cede ali, cede aqui, cede lá. Você não vai chegar em lugar nenhum. Mas quando você propõe no coração de ser fiel a Deus, irmãos, você vai longe. E vai e fica. Vai e fica. No reinado de Dário, o que aconteceu? Dário chegou ao ponto de dizer, Daniel, você está vivo aí na cova? Deus me livrou. Tal era, irmãos, a postura, o Deus que ele servia. Então é possível isso acontecer. Mas a coisa não acontece automático. 3 vezes ao dia. Oração.
não me contamino. Vou ser fiel a Deus aqui nesse lugar. E Deus preservou a vida dele de uma forma tão linda que os reinados iam caindo, os governos iam caindo. Mas ele era o topo, ele era o presidente. Eu queria só lembrar o que o texto fala. O texto fala que, depois do teste, os 4 se mostraram 10 vezes mais inteligentes, mais sábios do que todos os outros. Mas o texto faz uma diferença. Nabucodonosor talvez não tenha conseguido fazer a total diferença entre os 4, porque eles estavam no mesmo propósito. Mas quem teve a iniciativa do propósito foi Daniel. E Deus fez uma diferença, diz assim: e todos eles eram entendidos, cheios de conhecimento, mas a Daniel foi dado das visões e dos sonhos e das revelações. Então, de Daniel para os outros havia uma diferença, muito, por causa da determinação que foi de Daniel. Deixa-se entender que Daniel recebeu, irmãos, algo que hoje a igreja do Senhor recebe. Ele recebeu assim, não de forma definitiva, mas de forma assim, algo assim pontual. Porque a nós hoje somos dado o dom de variedade de línguas, interpretação de línguas, não é assim? Nós aprendemos? E, irmãos, percebe que Daniel, em um momento da vida dele, ele interpretou línguas. Ele não leu aquela mensagem lá? Mene, mene? É uma língua diferente. Então, quando você se dispõe a servir a Deus, irmãos, algo diferente acontece. É impressionante. Vamos continuar aqui, irmãos? Tenho só mais 15 minutos. Amém? O Império Babilônico arrasa o reino de Judá. A sequência do texto do primeiro versículo diz: veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e sitiou. Houve 3 incursões do rei da Babilônia contra Judá. Na primeira, o Império Babilônico levou os tesouros da casa do Senhor. Isto ocorreu no 3º ano do reinado de Joaquim, ano 606 a.C. Na segunda incursão, no 8º ano do reinado de Joaquim, Nabucodonosor deportou os nobres da casa real, ano 597 a.C. A última incursão deu-se no ano 586 a.C., quando o templo de Jerusalém foi saqueado, destruído e queimado, bem como os muros da cidade santa derrubados. Nabucodonosor levou os utensílios da casa de Deus para o santuário da divindade babilônica, chamado também de Bel, a quem o rei babilônico atribuía todas as suas conquistas imperiais. Isso aqui, irmãos, era uma forma dele fazer quando ele saqueava um país, ele pegava os deuses, aquilo que tinha de sagrado, ele vinha e colocava lá no seu templo, e lá ele fazia atribuições aos seus deuses, dizendo: os meus deuses me deu essa nação nas minhas mãos, e esses deuses agora estão sendo subjugados. Então esta é uma forma de engrandecer o seu reino também nesta esfera. Então aquilo que tinha de sagrado dentro do templo, ele levava para o seu templo, e ali ele fazia atribuições, dizendo: o nosso Deus nos deu essa nação, e os seus deuses estão subjugados. Então tudo isso, irmão, estava diante de Daniel. Daniel presenciava tudo isso. Mas não tinha o que fazer. Ele sabia que havia uma profecia, que 70 anos aquela nação ia ficar ali, à beira do rio Quebar. Por quê? Porque eles não se atentaram à palavra do Senhor. Tentativa de aculturamento dos jovens hebreus. Esses assuntos aqui nós já tratamos, mas estamos lendo para fixar aos irmãos. Os teóricos da psicologia definem caráter como a parte enrijecida da personalidade de uma pessoa. Os jovens hebreus tinham um caráter ilibado mediante a educação e o testemunho observado em seus pais. Para obter apoio daqueles jovens e usar a inteligência deles ao seu favor,
Nabucodonosor sabia que obrigatoriamente teria que moldá-los, aculturando-os na ciência dos caldeus. Porém, muito cedo os babilônicos perceberam que a formação cultural, sobretudo religiosa dos jovens hebreus, eram fortes. Não seria fácil fazer esquecer das suas convicções de fé. Por isso, Nabucodonosor os submeteu a um processo de aculturamento. Para essa finalidade, o imperador caldeu elaborou um programa cultural que fosse eficaz na extinção da cultura judaica. Os jovens hebreus participariam da mesa do rei. Isso nós já tratamos com os irmãos. Uma das formas deles se livrar da cultura judaica é fazer com que eles participassem da mesa real. E essa forma de você participar da mesa real era um convite para você deixar a sua cultura. Porque onde você vai almoçar? Eu vou almoçar com o chefe. Não é assim? Com o que você vai almoçar hoje? Quando eu trabalhava nessas empresas que eu trabalhei, quando alguém assim da produção, ou mesmo da engenharia, era convidado para jantar a nível de diretoria, presidência, era o dia inteiro. Eu almocei com o chefe, eu almocei com o presidente. Nós fomos lá para o restaurante tal. Nossa, mas foi muito chique. A comida era status. Nossa, eu sentei do lado do diretor da empresa tal. Aquilo era a semana inteira se aguentar aquela pessoa falando, irmão. E parece que ele não esquecia nunca. Agora, Daniel foi convidado para jantar e almoçar com o rei. Isso era um status, irmão. Naquela época, para um escravo, era status. Mas debaixo, irmãos, desse convite, aliás, debaixo não, por detrás deste convite, tinha ali um interesse para destruir a fé desses meninos. Então, a gente começa a pensar, irmãos, que existem certos convites, que por detrás desses convites, existe o quê? Uma picada, um veneno de destruição. Porque o diabo, ele não vai lhe chamar você, ele não vai te chamar lhe apresentando só o mal. Ele vai dar uma cara, uma beleza de vantagens que vai lhe convidar você a atrair para que o seu ego seja massageado. Para que lhe cause espanto, dizendo, eu estou sendo bem reconhecido aqui nesse reinado. Eu estou sendo bem reconhecido nesta empresa. E, olha, fizeram um convite que nunca se fazem para ninguém, mas me honraram. Meu irmão, cuidado. Cuidado com certos convites. Faça uma análise. Faça uma análise. Isso aí tem... O diabo, irmãos, ele não vai pregar tudo errado. Esquece. Isso não vai acontecer nunca. Ele vai pregar 9 coisas certas. Mas a uma errada que ele põe, destrói tudo. As religiões que estão por aí, irmão, tem muita coisa boa. Fala de amor, fala de Deus, fala de ajudar os pobres, de ajudar e fazer tantas coisas. Disse, nossa, acho que eu vou para essa religião, porque eu não faço todas essas coisas boas que eles fazem. Que coisa boa! Nossa, inclusive o que eles estão fazendo está na Bíblia. Olha aqui. Irmão, mas lá tem um veneno. Tem uma cobra aí, irmãos, que eu fiquei sabendo esses dias atrás aí. E essa cobra, ela joga pouquíssimo veneno. Ela não tem muito veneno para oferecer. Mas o pouquinho que ela tem é mortal. Ela não precisa injetar muito. É pouco. E ela sabe que é pouco. E ela sabe que ela é perigosa. Mas o pouco que ela oferece é mortal. Não é essa.
Agora é nome científico, eu não guardei. Guspideira? É um nome assim, mais popular, né? Então isso significa dizer o seguinte, irmãos: o diabo não precisa de muito veneno. Um pouquinho de veneno já é mortal. Ele carrega 1 litro d'água, que a água é bom, é salutar, é saúde, mas esse pouquinho de veneno que ele mistura junto com a água é mortal. Toda a massa. Então, a mensagem, ele pregou meia hora, tudo coisa boa, mas bastou 10 segundos, ele falou um veneno que matou tudo o resto. Derrubou tudo, acabou com tudo. Isto, irmãos, é terrível, esse é um problema. Então eu digo aos irmãos, há muitas religiões que falam tantas coisas boas, mas anula o sangue de Jesus com meio de se salvar. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Se aquilo que Jesus veio fazer foi derramar o seu sangue para nos salvar, é anulado, acabou tudo. Tem o que fazer. Mas e as demais coisas lindas, bonitas que se dizem e que se fazem? Não tem caminho. Porque sem o sangue não há remissão de pecado. Tem jeito, irmão. Não tem jeito. Samuel? Apareceu a igreja, amém? Amém. O pastor Marcos falou sobre remissão de pecados. Eu pensei em Jesus Cristo, né, que Deus falou que ele viria para salvar toda a humanidade. E pelo fato, isso é teoria minha, pelo fato do povo de Israel estar em cativeiro, foi justamente para preservar até a genealogia de Cristo, porque sozinho eles iriam se destruir. Então é melhor que nós sirvamos a Cristo em liberdade do que levados para o cativeiro, né? É muito melhor você servir a Deus em liberdade do que levado em cativeiro para poder servi-lo. Amém. Quando a vara de Deus desce, irmão, mesmo que dói, é para o bem. Sim ou não? Sim. A vara de Deus está batendo. Está batendo? Deixa bater. Deixa bater. Mas está abrindo vergonha, deixa abrir. Que no final, o resultado vai ser benéfico. Isso é certeza, mano. Isso é certeza. Quando é a vara de Deus, eu digo a vara de Deus, viu? Eu disse a vara de Deus. Porque tem umas varas que desce aí, irmão, só mata. Ou aleja, não tem resultado nenhum. Paulo faz certas recomendações e varas humanas. Não tem efeito nenhum benéfico. Não tem... Tudo coisas sem sentido. Mas quando a vara de Deus desce, faz uma correção, isso se transforma em coisas maravilhosas para a nossa vida. E você sabe das varinhas que Deus já te bateu, né? Você sabe, né? Algumas, né? A Renata. Nós sabemos quando é a vara de Deus que está batendo ou quando é uma consequência de uma desobediência. Nós Sim, sabemos. Sim. O Espírito Santo não faz nos saber, irmão. Ele é pragmático. Ele faz nos saber, olha, isso aí é para te corrigir, para lhe ajudar. Ele faz nos saber, é impressionante. Mas nós estávamos em que ponto? Olha... Quem se lembra? Eu sei. Quero ver se vocês sabem. Nós estávamos falando, irmãos, a respeito... Vocês vão risada gostosa? Nós estávamos falando a respeito dos convites. Nos convites que são feitos. E esses convites têm inserido neles peçonhas, venenos, mortíferos. Você vai jantar com o rei. Na sala do rei. Você vai comer a comida do rei. Não sabe que as empresas, eu tenho que falar isso aí, porque para me dar ênfase nesse assunto.
As empresas, irmãos, não são todas, mas assim, muitas empresas oferecem os primeiros almoços para o baixo clero. Sim ou não? Sim. Você vai almoçar, às vezes o almoço começa às 10h30 da manhã. Então, ali assim, a grande parte da empresa, a parte de produção, a faxina e outras assim, área, enfim, almoça primeiro. Quando é meio-dia, meio-dia e meio, fecha o restaurante. Ninguém entra, só sai. E aí começa a grande mudança. Começa a mudar tudo, irmão. Muda a mistura, muda tudo muda, irmão. Até as talheres são mudadas. Tudo muda. Porque vai chegar a diretoria. Faz a limpeza para não ter ebola. Para não ter ebola, né? Descontamina tudo para chegar a chefia. Chega a chefia. Então, essa mudança existe a nível empresarial. De empresa. Não vou dizer são todas as empresas. Mas eu vi empresas assim. Aí chega a nata. E quando pega alguém lá, que faz parte da produção, almoçando junto com a nata, irmão, olha, você vai ficar aqui até que hora? Precisa acelerar. Porque ele não pode se sentar junto com alguém, às vezes convidado, diretoria, enfim. É assim que funciona, viu, irmãos? Pense nisso. Agora, eu estou dando ênfase nisso, irmãos, porque Daniel rejeitou estas coisas. Daniel disse não a estas coisas. Ele disse, eu prefiro ficar com o meu Deus e ficar com a cenoura, com a abobrinha e com a água. Porque eu aprendi assim e não vou mudar a minha história. Ou seja, eu não mudo, não existe comida nesta terra, não existe favores nesta terra que venha interferir a minha comunhão com Deus. Existem jantares que são aí elaborados, irmãos, jantares, festas, que as pessoas são convidadas e chegam ali e dizem, para não ficar mal com a minha amiga, eu tomei essa cervejinha. Para não ficar mal com o meu colega, eu tomei esse vinho. Para não ficar mal com o meu amigo, eu tomei esse conhaque. Meu irmão, não se pode fazer isso. Está interferindo a sua comunhão com Deus. Não beba e não coma. Não vamos mudar o nosso padrão por nada. Vai ficar muito feio com o meu amigo, com a minha amiga. Então eu tomei a cervejinha. Marcos. E quando não, irmãos? Só um minutinho, pastor. E quando não? Posso falar, irmão? Pode. E quando não, sabe que a amiga gosta de cerveja, sabe que o amigo gosta de vinho, gosta de pinga, sei lá o que for, fica ruim vir em casa e não ter essa bebidinha que ela gosta. Então vai lá e compra e oferece dentro de casa essas coisas. Meu irmão, minha irmã, se você tem feito isso, pare. A sua casa é um lugar onde Deus habita. Não se venda a sua amizade com as coisas desta vida. Não faça isso. Não dê brecha para o diabo entrar nestas coisas dentro do seu lar. O seu lugar é sagrado. É uma extensão da casa de Deus. Lá não é lugar de oferecer cachaça para ninguém. E a pessoa sai lá embriagado e pode até se acidentar na rua. Você é da casa de quem? Da casa do irmão. Vai sair embriagado e acabei batendo o carro no muro, no poste. E aí? Chega na sua casa, pega as latas de cerveja, joga tudo fora. Vinho, tudo quanto é tipo de bebida alcoólica, joga fora. Se você não tiver coragem, chama que eu vou lá. Vou destampando tudo, jogando tudo na pia. Faça uma limpeza. Aí fazemos uma oração de agradecimento ao Senhor da grande vitória que Deus tem dado. É isto, irmãos. Não tem outro caminho. E o perigo de tudo é que a gente, para agradar um, para agradar o outro, para obedecer um, para obedecer outro, a gente corre o risco para não desagradar o diabo e ir para o inferno com ele. Né? Esse que é o pior. Corre o risco de ir para não desagradar ele, né? E terminar indo morar com ele também. Irmãos, nós precisamos fazer desta lição aqui algo que venha mudar a nossa vida. Nós precisamos pegar o caminho que Daniel tomou
e diz: Senhor, ele tomou este caminho e eu não vou mudar esse caminho. Esse caminho deu a Daniel, irmãos, um postulado que fez a diferença, irmãos, tanto para ele como para os hebreus que estavam lá em Judá, lá em Babilônia. Ele era um ícone, ele era uma referência. Simplesmente porque disse: eu não vou aceitar essas coisas. É importante? Para eles é, para mim não é. Porque eu aprendi que não é assim que faz, eu aprendi que não é assim que come, não é assim que bebe e não é assim que se procede. Eu aprendi assim e não vou mudar. Mas Daniel, se o rei ficar sabendo, ele vai te mandar te matar. Qual o problema? Não vou mudar. Daniel, você não pode mais orar 3 vezes por dia, senão você vai ser jogado nas covas de leões. Isso aí não é problema meu, isso é problema do rei, ele sabe o que ele faz. Eu não vou mudar. Irmãos, quando nós tomamos uma atitude, é assim, é enrijecido. O que é enrijecer? O que é? Inflexível. Eu vou ser duro. Deus disse que é assim e assim eu serei. Eu serei inflexível. Aconteça o que acontecer. Mas se corre perigo de vida, qual que é o problema? Se o dono da vida está do meu lado. Aleluia! Se o dono da vida está do meu lado, quem vai tirar a minha vida? O apóstolo São Paulo diz que nós não temos que temer aquele que mata o corpo. E sim aquele que mata a alma. Estou aí e manda você para o inferno. Nossa, mano, eu podia passar aqui a tarde inteira falando só desse assunto. Quantos acharam importante nós passarmos 1 minuto falando desse assunto, né, irmão? É muito bom, porque em todo instante, né, irmão Olga? Nós somos convidados. Sim, irmã Olga. Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Eu tive numa pregação do pastor Marcos, acho que foi a semana passada, e todo esse assunto de Daniel é muito importante, porque nós deixarmos as coisas do mundo. A gente sabe daquele escritor que disse, que eu acho que foi Dostoiévski, pastor Paulo, que o homem tem um vazio do tamanho do coração de Deus? Agostinho, Santo Agostinho. E eu nunca tinha entendido isso, mas o pastor Marcos esclareceu e eu escrevi para ele um e-mail, porque ele disse que nada preenche a alma do homem, porque Deus só pode preencher a alma do homem, porque Deus nos deu a eternidade. E isso respondeu o meu questionamento, porque eu ouvia sempre as pessoas falarem isso: Deus preenche a alma do homem, só Deus. Porque nada no mundo pode preencher a nossa alma, nada. Mas eu falava, mas por quê? Eu não conseguia a resposta. E o pastor Marcos deu a resposta numa das pregações que eu vi. Então, gente, olha, eu venho de outra cidade para estar aqui. Às vezes é difícil para mim, eu estou tendo um problema de labirintite. Quando eu volto, os faróis deixam um clarão na minha vista. Eu estou pedindo para o Senhor me curar, para eu poder ver, senão eu assisto o culto pela internet. Mas as respostas que a gente tem de Deus é desse Deus fiel, que responde os questionamentos, porque é isso que o pastor Marcos falou, a gente deixa as necessidades, essa oferta do mundo, porque Deus preenche a nossa alma com a eternidade. Amém. É uma resposta tão profunda, que ela está conosco, mas a gente não tem. A gente não tem se alguém não nos der, que nem Isaías fala, quem ouviu? O braço do Senhor está estendido, mas quem ouviu? Tem que alguém nos dar, a algum momento a gente tem a resposta do Senhor. Então eu agradeço, porque os nossos pastores, eles se dispõem a estar aqui. Então às vezes a gente se esforça a estar aqui também, mas é só para o nosso enriquecimento, só para a gente fazer como Daniel fez, a gente se abster das coisas do mundo para ter a nossa alma preenchida por Deus. Obrigada, pastor Marcos. Amém, eu lhe agradeço. Deus te abençoe. A minha oração tem sido constantemente: não deixe o Flauzelino, o Marcos, o Wesley e o Luciano se contaminarem. Amém. Para que seja preservada a mensagem aqui. E que Deus tenha misericórdia de mim, e que tenha misericórdia de todos nós. Porque é isso que vai ser a diferença.
Porque, irmãos, a verdade é o seguinte: todas as vezes que eu me curvei diante da vontade do homem, eu senti vergonha de mim. Eu vou usar a expressão que eu uso diante de Deus. Que crente porcaria que eu fui, que me curvei diante da vontade do homem. Mas todas as vezes que eu, para a glória de Deus, sem a arrogância, porque às vezes nós queremos fazer a coisa na nossa arrogância, no nosso peito estufado, que nós somos o bambambam, e não dá certo. Agora, quando a gente faz para Deus, e a gente enfrenta e vê o ímpio se curvando diante da gente e dizendo: você tem razão, vamos apagar isso aí, vamos deixar isso para lá, morreu o assunto, acabou. A gente fala: Senhor, muito obrigado, porque eu procurei te honrar e o Senhor me honrou. Eu falei em teu nome e o Senhor me honrou. E o ímpio se curvou e aceitou a minha palavra como uma palavra vinda de Deus, verdadeira, que merece ser obedecida. Então, eu já passei muita vergonha comigo mesmo, quando eu aceitei aquilo que o homem impôs, ou às vezes aquilo que o homem pediu, com muita sutileza, com muita gentileza, para eu entrar no jogo. Agora, quando a gente continua firme no jogo de Deus, a gente fala: Senhor, graças te dou, porque eu sou, mais uma vez, prevaleceu e eu não passei vergonha. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, porque Deus está nos moldando, Deus está nos orientando. Irmãos, não tem ninguém aqui melhor que o outro, não. Não existe. Não estamos dizendo aqui que eu sou melhor, o irmão é melhor. Não. Nós estamos dentro de uma sociedade corrupta, corrompida, muito corrompida, e nós estamos no mundo, seduzidos. Toda hora o inimigo vai oferecer algo a você, lhe convidando a você negar a sua fé. Irmãos, não é negar a fé que nem Pedro disse: não conheço, praguejando, não. Isso aí eu nunca fiz. Existem muitos meios de você negar a sua fé. Mais sutil, mais delicado, assim, polido, para você negar a sua fé. É aquele negocinho errado, que a vantagem que você vai levar. E não. Olha, está acumulado a cena em sei quantos milhões. Quantos milhões? Está acumulado? Tá. Então, lá vem ele, com o papelzinho na mão. Disse: olha, você quer fazer parte do bolão? Olha, você dá só R$5. Sabe quanto pode ganhar? Milhões. E aí? Irmãos, são coisas sutis que vão aparecendo em nossa vida. São ofertas. E você fala disso: nossa, mas eu não devia ter feito. Aí o diabo diz: agora que você fez, que moral você tem agora? Nenhuma. Mas escorregada aqui. E agora, que moral você tem? Então o crente fala assim: agora eu não tenho mais moral. Então agora eu não vou mais na igreja. Agora eu não tomo mais ceia. E aí ele vai se distanciando. Aí o diabo pega, fecha a porta, tranca ele lá dentro e diz: agora ele não vem mais. Então, irmãos, nós temos que a cada dia ir fechando essas portas. Ir fechando essas portas. Fecha uma aqui, fecha outra ali. Quando alguém te oferecer para você fazer uma fezinha, é fezinha que fala? Fezinha? Eu não sei por que falar fezinha, né? Hã? Ah, porque tem fé naquilo ali? Ah, fezinha porque tem fé. Não tinha pensado. Incredulidadezinha. A fezinha, você fala: eu sou o homem mais rico da terra. Deus é o meu pai. E eu sou o homem mais rico desta terra. Eu detenho, só não estou com ela na mão ainda. Mas tudo isso aqui é meu. Aleluia. Eu não preciso garimpar lá ouro. Não, meu Deus é dono da prata e do ouro. Traduzindo na língua deles, fazer essa fezinha aqui, traduzindo é assim: você não tem fé no seu Deus, faz essa fezinha aqui que você vai ganhar. Olha, foi interpretada a fezinha hoje, né? Irmãos, vamos para a nossa conclusão, que o nosso horário já se foi, né?
Irmãos, firmeza nós já tratamos. Daniel, modelo de excelência, também nós já tratamos. São homens que passaram por esta vida, irmãos, e não conseguem ver nele um risco. Onde a gente consegue enxergar em Daniel algo assim? Consegue enxergar. José do Egito. Alguém consegue enxergar assim algo em José do Egito? Disse isso aqui, desabona. Impressionante, homens passaram por aqui, irmãos, com uma vida. Daniel ficou 70 anos em 3 governos. Numa Babilônia, num lugar de tanta sujeira. Mas lá estava aquela flor linda, bonita, florescendo em todo o tempo. Passavam-se os anos, passavam os reinados, passavam os métodos, os governos diferentes, mas ele estava lá, brilhando como uma estrela. Coisa linda, né, irmãos? Não se vendia, não precisava nada disso, estava lá firme. Quando quiseram matar, morreu quem tentou matar ele, e ele continuou lá. O homem estava duro, o homem não mudava, e as coisas iam mudando, mas ele permanecia, porque aqueles que servem ao Senhor permanecem para sempre. Aleluia! Permanecem, são como plantas, como árvores plantadas junto ao ribeiro de água. Na estação própria dá seu fruto, glória ao Senhor, permanece para sempre. Frutos, impressionante, glória a Deus. Estou chegando na velhice e quero dar muito fruto, amém? Glória a Deus. Esse dia eu estava olhando assim, eu estou ficando velho. e eu fiquei assim, irmãos, assim, esses dias eu passei um dia, pastor Luciano, que eu cheguei no banco não, cheguei numa loja da Vivo, e a moça perguntou assim, o senhor quer a ficha do preferencial? Eu falei, acabou meu dia. Do preferencial, eu falei, você que eu tô tão velho assim. Falei, nossa, eu falei, meu Deus do céu. Mas, Daniel, um modelo de excelência, foi um homem de uma excelência, é algo assim, indiscutível. Daniel, integridade versus corrupção, assunto que nós já tratamos. Como preservar um caráter puro em meio a uma sociedade corrompida? Essa pergunta pode ser respondida à luz da vida de Daniel e seus amigos. Elas estimulam-nos a ver a vida com o olhar de Deus. Nosso Pai, fomos chamados por Deus a ser sal da terra e luz do mundo. Para isso, precisamos guardar o nosso coração e viver uma vida de comunhão com Deus, testemunhando o Evangelho para todos quantos necessitam desta verdade libertadora. Em meio a uma geração perversa, não dobremos a filosofias anticristãs. Sejamos como Daniel e seus 3 amigos, firmes no caráter. Amém? Só queria fechar com os irmãos da seguinte forma. A lei imposta por Nabucodonosor foi comer do manjar do rei. Era uma lei imposta. Esta lei não foi imposta por Aspenaz. Esta lei foi imposta pelo grande monarca, pelo grande rei. É ele que colocou essa lei. Esses meninos têm que vir comer aqui. Era uma lei. Irmãos, nós não somos obrigados a submeter a leis que não está aqui. Nós não somos obrigados. A lei lá foi esta. Eu vou dizer aos irmãos, há muitas leis que vão surgir por aí. O pastor Fauzinho tem sempre falado aqui de leis que vêm tramitando no Congresso. E vem coisa aí. E vem coisas e mais coisas e mais coisas.
Mas agora, irmãos, vai começar a aparecer os Daniéis da vida. Vai começar a aparecer os Ananias. Vai começar a aparecer esses moços agora no meio dessa escuridão, irmãos. Não se esqueça dessa escola dominical na sua vida. Não esqueça dessa escola dominical. Vai surgir leis aí, irmão. Muitas leis. Porque a grande parte dos homens que estão lá são corruptos. E serão usados para implantar leis, para fazer com que você não obedeça à palavra do Senhor. Mas, irmãos, vamos nos manter a nossa integridade. Vamos manter-nos puros. E vamos pedir ao Senhor, e vamos fazer como Daniel. Falar com as penás, falar com o dispenseiros. E Deus vai nos dar caminhos sábios. E nós iremos nos manter puros diante de uma sociedade corrompida. Amém, irmãos?